Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Dando continuidade à nossa lista de métodos de análise econômica e introdução ao R, hoje nós aprenderemos, e explicaremos os conceitos de medidas de posição central, começando pela média, moda e mediana. Para começar, então, pela intuição, vejam esta distribuição aqui em azul, referente a uma variável x, como nós já aprendemos a elaborar nas aulas anteriores, né? E nesse caso, né, a gente viu também em aulas anteriores que a tabela de frequência é uma maneira de resumir. Você pode ter, por exemplo, 1 milhão de observações e a partir de uma tabela de frequência com 3 intervalos de classe, se ela for contínua, você resume essas 1 milhão de observações para 10 valores, por exemplo, né, que pode ser uma frequência, pode ser uma média, né, a partir das observações dentro daquela categoria que você criou e assim por diante. Neste caso em particular, então, o que a distribuição nos diz é que eu tenho poucos valores altos de x e muitos valores mais baixos. E esses valores, aparentemente, estão aqui em torno de um valor específico de x. Quando a gente quer analisar e propor a utilização, então, de medidas de tendência central para tentar resumir, passar para o teu chefe ou para outro indivíduo uma ideia a respeito dos valores de x, você precisa levar em consideração a distribuição dos teus dados. Então, o primeiro passo é você olhar justamente como os teus dados se comportam. Veja, por exemplo, eu vejo que aqui o x tem uma determinada amplitude, né? Então, eu poderia definir algum valor por aqui representativo para esse conjunto de dados. E temos várias opções, né? De repente, este valor A, né? Mas será que ele é representativo o suficiente? Alguém pode pensar, bom, se eu pego o valor mínimo e o máximo e divido por 2, eu vou cair bem neste valor. Mas será que ele é de fato representativo? Tudo dependerá dos teus propósitos e efetivamente de como este dado se comporta. Outra pessoa pode querer, né, ao olhar para essa distribuição, falar, olha, não, os meus dados estão concentrados numa região aqui que eu posso dizer que é representada por este valor B. Né? E efetivamente, você vê que em torno de V você tem muitos valores de x próximos a ele. Né? E aparentemente, então, neste caso, né, o valor de B seria o mais apropriado para representar esse conjunto de dados. Não é que seja uma medida perfeita, mas ele deve representar na maior parte, né, dentro do máximo possível. Né? E neste caso em particular, já que a distribuição me diz justamente a composição e como é que ela se distribui ao longo dos seus valores possíveis, eu posso me guiar por essa distribuição para fazer uma escolha própria a respeito dessa medida de posição central. Tá? Para começar, então, a gente vai começar a estudar a média. Temos duas possibilidades. A média aritmética, que é simplesmente uma soma de todas as observações na amostra de tamanho n, dividido pelo próprio tamanho da amostra. Né? Veja que se eu reescrevo esta relação aqui, de maneira que cada elemento da amostra é reescrito aqui de forma independente, eu vejo que cada observação, cada valor é ponderado por um peso e que estes pesos são todos iguais, como se cada uma dessas observações tivesse a mesma relevância. Né? É isso que simplifica esse peso. Por outro lado, nós temos a média ponderada. A média ponderada é muito parecido com a média aritmética, com a diferença de que estes pesos aqui, que no caso da média aritmética são iguais a 1 sobre n, para o caso da média ponderada, eles poderão assumir valores diversos. Claro que em 100% das vezes, né, se espera que eles sejam positivos e que a soma desses valores seja igual a 1. Né? É como se fosse uma participação relativa. Né? E há maneiras, né, de fazer isso. Por exemplo, você pode me falar, professora, mas esses pesos para mim são maiores que 1. Tudo bem, você coloca aqui esses valores e depois você divide essa soma pela soma daqueles pesos, de maneira que os teus pesos estejam normalizados ao intervalo unitário. Isso dá para fazer tranquilamente.
Então, isso aqui seria a média ponderada. Veja que, então, ambas as médias estão relacionadas e são ponderações, com a diferença de que a média aritmética tem pesos uniformes, mas a soma ainda é igual a 1, e a média ponderada tem pesos, né, que não necessariamente serão iguais, tá? Mas a soma ainda tem que ser igual a 1, tá bom? E aqui trago um exemplo, né, para a gente colocar em prática e ver a diferença de ambas as medidas quando utilizadas. Por exemplo, eu tenho só esta tabela aqui de um relatório que eu peguei lá no site do IBGE, por exemplo, é hipotético, são dados hipotéticos apenas para fins didáticos, e eu tenho aqui informações referentes a três setores e a sua composição em termos de participação relativa do total de trabalhadores ou pessoas ocupadas no setor. E é relativo porque tem valores percentuais, então a soma me dá 100%. Então, por este cenário hipotético, eu tenho que a manufatura é composta por 10% das pessoas ocupadas registradas na pesquisa, enquanto que o setor de serviços, né, é composto por 60% do total de pessoas ocupadas superior. Já a agricultura detém 30% dessas pessoas. Por outro lado, os pesquisadores lá que entrevistaram a cada firma e levantaram ali as suas informações, chegaram à conclusão que a produtividade média deles chegou a um valor. Aí os pesquisadores pegaram essas 10 empresas na manufatura ou 10.000 empresas na manufatura e com essas produtividades por firma calcularam uma média de produtividade para o setor. Essa produtividade média é o que está aqui na terceira coluna, né? Então, esse 70 aqui é a produtividade média do trabalhador dentro, ou do trabalho, dentro do setor de manufatura. Esse 20 dentro do setor de serviços e 40 na agricultura. É um índice, neste caso hipotético, temos várias medidas na prática, né? E pela média simples, a gente pode ver, né, que a produtividade agregada na economia do país, guiada por esses três grandes setores, neste caso hipotético, será igual à soma das produtividades independentes dividido pelo tamanho da amostra, que é 3. Então, isso aqui vai me dar o valor de 43, né? Eh, Até aí você pode pensar que tudo bem, né? Mas no fundo nós temos um problema. Por quê? Porque aqui, como você vê, eu estou considerando que o peso para cada produtividade é igual, né? Enquanto que o setor de serviços é que detém a maior parcela, né, de pessoas ocupadas dele. Então, ela tem uma representatividade maior quanto a número de empregos formais. Neste caso hipotético, tá, gente? É uma pesquisa que estou assumindo que é formal e tal, né? Então, não parece correto, né, que este valor 20 aqui tenha o mesmo peso que o 70 da manufatura, né? Portanto, se a gente só tivesse esta tabela, para a gente chegar a uma média o mais próxima, mais representativa possível daquelas empresas que aqui foram entrevistadas, eu precisaria então observar a média ponderada, né? Para assim eu levar em consideração a participação relativa de cada setor, a sua importância em termos de emprego formal, em termos de pessoas ocupadas. E essa média ponderada, como a gente vê, será igual a 31, diferente, né, da média simples. Isso não significa que a média simples seja ruim, né? Cada uma traz informações relevantes, né? Mas certamente quando isso aqui acontece, né, isso já nos dará algum indicativo de que há alguma assimetria na distribuição, de que há justamente não há uma distribuição uniforme, né, como a gente pode ver aqui, de maneira que há certamente algum elemento da tua amostra ou algum conjunto, alguma categoria, algum intervalo de classe que tem que ter um peso maior, tá? Isso aqui é importante também, principalmente quando a gente tem apenas tabelas de frequência. Veja, para chegar a esse 31 aqui, você não teve
as entrevistas ou os resultados de cada uma das empresas que entraram para compor esta amostra. Então, eu não sei quais de fato são essas produtividades. Eu só tenho aqui produtividades médias agregadas por setor, e a partir disso, eu quero chegar a uma única média agregada para toda a economia, né? Então, quando a gente só tem tabelas de frequência, de fato, né, a gente precisa utilizar, digamos assim, um ponto que represente cada uma das categorias, e esse ponto precisa ser ponderado pela frequência relativa, tá? É uma maneira da gente estimar aquela média que a gente teria condições de calcular numa forma mais precisa a partir dos microdados, por exemplo, que nós aqui no caso hipotético não temos, tá? Então tenha isso em consideração. E eu coloco isso aqui para você não esquecer, né? Lembra que dados originais, ou seja, os microdados, os dados primários, são sempre melhores, né? Você vai poder calcular esses valores com mais precisão, mas não havendo, a gente tem essa estratégia de utilizar as tabelas de frequência para chegar a uma proxy para essa média a partir já de informações agregadas, tá? Isso se reflete, né, essa diferença entre a média e a média ponderada nesse caso, se observa e se explica justamente pela simetria nessa distribuição entre setores, né? Veja que temos aqui três setores, eu estou criando essas categorias, esses intervalos de classe, porque se entende que a produtividade é uma variável contínua, então eu tenho aqui ó, as barrinhas bem grudadinhas aqui, porque não tem informação, né? E os intervalos de classe têm o mesmo tamanho, né? E centrados naquelas medidas de posição central por intervalo de classe, né? Lembra que é 20, 40 e 70, né? E veja, a média, né, deu aqui em 43. Veja que a variabilidade ou a amplitude, né, coloca essa média um pouco mais no centro dessa amplitude toda, né? Na verdade, esses valores acima meio que puxam, né, para a direita da distribuição esse valor médio simples. Por quê? Porque o peso de cada um desses intervalos de classe é o mesmo para esse caso. Para o caso da média simples, é como se todas essas barrinhas tivessem a mesma altura. Mas a realidade não é essa. Então, quando a gente incorpora essas assimetrias, essas diferentes participações relativas para calcular a média ponderada, você vê que essa média simples é corrigida e acaba sendo deslocada, né? Essa medida acaba sendo deslocada para a esquerda. Por quê? Porque você tem mais firmas com produtividades mais baixas do que aquelas com produtividade alta, né? Então, essa média ponderada, no caso, seria mais representativa para esse conjunto de dados do que a média simples, tá? Para que o vídeo não fique muito longo, gente, eu estou deixando aqui do lado, né, o código que eu utilizei para elaborar este gráfico, de maneira que vocês tentem replicar ele e aprender e focar, né, nesses detalhes aqui, nas configurações, por exemplo, o que que faz este alpha, este fill ou este color, né? O que que faz esse geom VLAN, o geom col, que é uma coisa que a gente não viu ainda. Então tentem replicar e ver se vocês conseguem também obter este gráfico ali com vocês, tá bom? Muito bem. Fechando a média, agora passamos para a moda. O que que é a moda, né? A gente já escutou muitas vezes, né? Olha, vestidos com flores estão na moda, é a moda do verão, né? Mas a moda, na verdade, é um termo estatístico, né? E a moda nos diz justamente aquilo que a gente entende no coloquial. É aquele valor que ocorre com mais frequência, né? É aquilo que você percebe que aparece mais, né? Então, se nesse caso, por exemplo, esses dados ali representam o total de filhos por família, como aparece, por exemplo, na PNAD, né? Você pode falar que, bom, eu tenho 2, 3, 1, 2, 1. O 1 aparece mais vezes, né? 4. O 2 aparece duas vezes e o 3 só uma vez. Então, a moda nesse conjunto de dados será o das famílias com um filho, né? O 1. Tá bom? E veja então que o procedimento que eu segui é baseado numa contagem. Então, a moda surge de uma contagem. Da mesma maneira que
com o exemplo dos vestidos, você contou visualmente quantas vezes aparece, de repente você vê um monte de gente usando só tecidos floridos e pronto, é o tecido da moda, porque o que aparece é com mais frequência, percebe? E esse é o conceito de moda, né? Fácil de aplicar quando são variáveis discretas, né? Resultado de uma contagem. No caso de variáveis categóricas, sejam elas nominais ou ordinais, né, a gente tem que se guiar, ou melhor dito, a moda será dada pela categoria com maior frequência, tá? E aqui a gente tem um exemplo, né? Temos dados, né, um gráfico de barras a partir de dados de trabalhadores do setor automotivo em 2016 para o estado de São Paulo por categorias de escolaridade de acordo com os dados da RAIS, né? Que aqui você vê, né, a barrinha mais alta, referente a 70% do total de pessoas ocupadas naquele ano nesse setor para esse estado, né, detém em ensino médio completo, né? Então, o ensino médio completo seria a moda da minha variável categórica, tá bom? Já no caso de uma variável contínua, né, como por exemplo, de repente, né, a idade do trabalhador, né, a gente vai precisar criar aqueles intervalos de classe, como a gente viu em vídeos anteriores. E, a partir desse intervalo de classe, seguir a mesma lógica de uma variável categórica, de uma variável qualitativa, ou seja, verificar qual é o intervalo de classe que tem a maior participação. Neste caso, esse gráfico nos diz que os trabalhadores no setor automotivo paulista em 2016, né, estavam principalmente inclusos no intervalo de classe que começa em 30 e vai a 39, tá? Então, esse seria a princípio o meu intervalo de classe, mas não se trata de uma variável qualitativa, é uma variável numérica e contínua. Então, eu tenho que dar como resposta para a moda um valor. Que valor que é esse, né? Eu vou olhar para a minha tabela de frequência, eu vou ver o limitante inferior e superior do meu intervalo de classe e vou definir o valor central daquele intervalo de classe, ou seja, o meio desse intervalo, fazendo aquela média simples da soma do limite inferior com o superior dividido por 2, e esse valor para mim será a moda, tá? Então, esse é o procedimento, é relativamente simples depois que você tem a sua tabela de frequência, né? E isso também nós aprendemos, né, a fazer em vídeos passados. Neste caso, então, a moda, né, da variável idade do trabalhador deste grupo específico para esse ano é de 34 anos e meio, né? Se é que a variável idade fosse uma variável contínua, tá? No caso da raiz não é, né? A variável idade é dada em anos inteiros, tá? Bom, para fechar, nós temos a mediana. O que é a mediana? A mediana separa todos os seus dados em dois conjuntos, né? E o que nós temos ali? Bom, metade desses dados são menores ou iguais que aquele valor e a outra metade maiores ou iguais, né? Portanto, se eu tenho que ter uma ordem, um arranjo desses números, a mediana só se calcula para variáveis quantitativas, tá? E qual que é o procedimento? Veja, eu tenho as minhas N observações e eu vou arrumar elas em ordem crescente, do menor valor ao maior valor. Então, esse x1 seria o menor valor observado na amostra, e este xn seria o maior valor observado na amostra. Veja aqui o menor e igual, porque eu posso ter valores repetidos, né? Menor e igual. Então, esses valores aqui são chamados de estatísticas de classe, tá? Oh, perdão, estatísticas de ordem, né? Justamente por quê? Porque todos esses valores podem ser estatísticas, podem ser medidas de posição central, como nós veremos no próximo vídeo. Mas neste caso em particular, então, eu vou ordenar os dados de menor a maior em ordem crescente, dividir pela metade. Como é que eu faço isso? Bom, se o meu n for ímpar, eu vou definir como a mediana o valor posicionado no lugar n mais 1 sobre 2. Por exemplo, se eu tenho um tamanho de amostra igual a 9,
né? O N é ímpar, então a mediana será dado pelo valor na posição 5, né? Porque ele divide exatamente os grupos, né, já ordenados em ordem crescente por igual, metade, metade, né? Já se o N for par, o N é 8, por exemplo, eu vou pegar o valor na posição N sobre 2 mais o valor na posição N sobre 2 mais 1 e divido por 2. Ou seja, se o N for 8, eu pego os valores nas posições 4, 5, somo, divido por 2 e esse será o valor da mediana, tá? Então, veja que como envolve somas também, eu preciso de trabalhar com variáveis numéricas, né? Então, não posso calcular a mediana para uma variável qualitativa, tá? Por exemplo, eu tenho esses retornos de 5 ativos diferentes, já em valores percentuais, e veja que eles já estão ordenados de forma crescente, né? Veja que essa daqui, então, a minha estatística de ordem 1, a minha estatística de ordem 2, a minha estatística de ordem 5, né? Ordenados como se deve de menor a maior valor. Então, como o meu N é ímpar, eu tenho 2 para a esquerda, 2 para a direita, pego o valor que está na posição 3. Veja, 5 mais 1 sobre 2 me dá 3, a terceira posição. Portanto, a minha mediana será igual a 3%. É uma outra maneira de você especificar uma medida de posição central, tá? Agora eu te pergunto, se o quinto retorno, ou seja, se esse 6% aqui for igual a 20%, a mediana muda? Veja bem. Todos eles continuarão mantendo a mesma ordem, né? E o valor na posição 3 não muda. Então, a mediana continuará a ser 3%, mesmo que a estatística de ordem 5 tenha mudado para 20%. Calculando no R aqui, usando as funções mean e median, de mediana, né? São os nomes das estatísticas em inglês. Veja que neste caso aqui no slide, que é o caso 1 aqui na tabela, a média seria igual a 3,8, ou seja, eu somo esses 5 retornos e divido por 5, enquanto que a mediana, como nós já vimos, é 3. Por outro lado, se eu mudar essa última observação aqui de 6 para 20, veja que a ordem, né, não muda dos meus retornos, porque esse 20 continua a ser o maior deles, então seguirá sendo estatística de ordem 5, né? Mas se eu calculo a média, esse valor 20 a mais, que é muito diferente dos outros valores na amostra, puxará a média para cima. E nesse caso, a média será igual a 6,6. Mas veja que no teu conjunto, né, todos os dados menos o último seriam menores que 6. Então, como que esse 6,6 poderia, nesse caso, ser uma medida representativa? Percebe, então, como a média é mais sensível a valores atípicos? E fácil uma única observação puxar e viesar a tua amostra. Quanto maior a tua amostra, claro que menor será o efeito, porque lembra que o peso é 1 sobre n. Então, à medida que o n é grande, o efeito de um outlier vai ser menor, porque o 1 sobre n será menor ainda, né? Mas neste caso que o n é pequeno, né, o peso deste 20 aqui será igual a 20%. É um peso alto ainda, então a média se verá bastante afetada. Já por outro lado, a mediana, ó, não mudou, né? O que nos mostra que a mediana é uma medida mais robusta do que a média. E normalmente, quando a gente quer ser conservador, a gente acaba optando por ela, né? Isso por quê? Porque a mediana é baseada em posições, né? Ó, eu me baseio na posição, determino qual é a posição olhar e eu vejo o seu valor. Já a média considera todos os valores para o seu cálculo, então ela acaba sendo mais sensível a pontos atípicos, tá? A valores atípicos. Então, se você quer ser conservador, utilize a mediana, né? De todos modos, né, é sempre bom você calcular todas as estatísticas possíveis e observar a distribuição das suas observações para verificar, né, como essa variável se comporta, tá? Um último exemplo para a gente fechar este vídeo. Ó. Temos aqui o preço de um produto X em supermercados do estado de São Paulo. Então, veja que aqui
Eles também já estão ordenados de forma crescente para simplificar, então eu tenho no caso um tamanho de amostra 10, são 10 estatísticas de ordem, agora o N é par, então a regrinha nos diz que eu tenho que olhar então por N ser par nos valores na posição 5 e 6. É isso, gente? Nos valores 5 e 6. Né? Isso, nos valores 5 e 6, calcular a média desses valores e no caso a nossa mediana seria igual então a 260, tá? Agora, bom, isso aqui eu já respondi, né? Nós não podemos calcular a mediana em variáveis qualitativas, mas a moda a gente pode pelos intervalos de classe ou aliás, pelas categorias de maior frequência. Né? Então, temos várias questões ali que a gente deve considerar antes de decidir as medidas de tendência central mais apropriadas a utilizar nas nossas pesquisas. A distribuição dos dados, a viabilidade de cálculo é uma outra questão, né? E o tipo de variável que estamos explorando, porque se ela for uma variável qualitativa, certamente a mediana estaria descartada. No caso de variáveis quantitativas, é importante você tentar calcular todas as estatísticas possíveis em um primeiro momento na sua análise exploratória e principalmente olhar para a distribuição ou tabela de frequências de maneira de você tomar a melhor decisão possível. Tá bom, pessoas? É isso então. Muito obrigada. Espero que seja de utilidade e até a próxima.